Olá, bem-vindos ao canal da Agropecuária Ribeirópolis. Nos próximos minutos você poderá saber um pouco mais sobre o programa PMGZ e suas vantagens para as fazendas que utilizam melhoramento genético. Aproveite este conteúdo, ele foi desenvolvido especialmente para você. Programa PMGZ e as vantagens para as fazendas que utilizam melhoramento genético. A avaliação do cenário de produção de carne no Brasil. O cenário de produção de carne em nosso país está no melhor momento possível. Um dos motivos que proporcionou esse cenário favorável foi a retirada de embargos para a febre aftosa. A febre aftosa é uma doença com grande impacto econômico na atividade pecuária. Seus prejuízos se fazem por perdas em virtude dos sintomas clínicos e principalmente por perdas em decorrência da impossibilidade de atuar no mercado internacional por conta dos embargos de países importadores de carne. Outro motivo que garante esse cenário favorável é o alto preço da carne no mercado interno, impactado pelo dólar muito alto. Isso impacta diretamente no bolso do produtor, pois torna mais lucrativo exportar. Consequentemente, a carne fica mais cara no Brasil. As dificuldades. Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos pecuaristas brasileiros está no aumento significativo dos insumos. Antes, estes aumentos estavam ligados diretamente à agricultura. Agora, os pecuaristas estão sentindo na pele essa variação de preço. Os produtos mais utilizados pelos pecuaristas hoje são o sal mineral e o arame para fazer cercas. Esses itens tiveram um aumento significativo acima da inflação e muito mais que a arroba. Vale ressaltar que o sal mineral, medicamentos e outros produtos continuam aumentando, mas acredito que o pico desses aumentos já passou e já estão em uma quase estabilidade de preço, conta Célio Arantes Rain. Entre tantas elevações de preço, a pandemia e a guerra foram fatores que causaram grandes instabilidades no mercado. O uso das novas tecnologias na produção. O Brasil está cada vez mais produzindo gado e carne de melhor qualidade. Outro ponto que está nítido é o alto nível nutricional, fundamental no ponto de vista econômico. Penso que estamos muito bem, porque em cruzamento dentro das raças zebuínas, raças puras com raças europeias, temos desempenho muito grande. Todas estão melhorando muito, diminuindo a idade de abate com melhor marmoreio. Então, sem dúvida, este produto está melhor e com um ciclo mais rápido do que 15 anos atrás, ressalta Rain. A importância da utilização do melhoramento genético. Várias pessoas utilizam a ferramenta de melhoramento genético, mas não são todas. Existem produtores que ainda não acham necessário o uso da técnica, mas realmente não é? O melhoramento genético, sem dúvida, garante melhores resultados em seu rebanho, melhora o peso, a desmama e o rendimento de carcaça e proporciona vários outros benefícios. Quando se usa o touro melhorador, o produtor consegue resultados impressionantes, trabalhando com mais recursos tecnológicos, como ultrassonografia de carcaça para melhorar o marmoreio, área de olho, de lombo e acabamento, tornando os benefícios ainda maiores. Uma das coisas que mais desperta o interesse do produtor em realizar o melhoramento é ele ver o vizinho tendo em seu rebanho uma diminuição da idade de abate, melhor acabamento de carcaça, ganho de peso. Quando ele vê, ele não vai querer ficar para trás, explica Rain. Além disso, é essencial mostrar para o produtor a assertividade da diferença esperada na progenie. Programa PMGZ. O programa de melhoramento genético de zebuínos ajuda os criadores no processo de seleção da fazenda, identificando os bovinos mais precoces,
férteis, de melhores índices de ganho de peso e de produção leiteira, possibilitando agregar valor ao rebanho e diminuindo o custo de produção. Quando começou a avaliação genética na Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, era um trabalho em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Em 1989, saiu o primeiro sumário de touros. O PMGZ, antigamente, tinha poucos índices. Tinha pesagem do controle de desenvolvimento ponderal muito antigo, com mais de 50 anos. Então, para realizar as avaliações genéticas, era necessário algumas parcerias. A primeira foi com a Embrapa, depois com a Universidade de Jaboticabal e também com a Universidade de São Paulo, com Tahai. Em 2013, quase 10 anos atrás, a ABCZ investiu muito para ser possível fazer toda a avaliação genética internamente. Para isso, foi feita a contratação do Henrique Ventura para o cargo de Superintendente Adjunto de Melhoramento Genético e aumentou a capacidade de máquinas e equipamentos. O investimento garantiu toda a execução do programa dentro da ABCZ. O programa começou fazendo as pesagens, depois a avaliação dos touros, sumário de touros. Na época não tinha o sumário das vacas de sua fazenda, mas era possível seguir os dados pelo relatório anual. Por exemplo, o touro Gin de Garça tinha uma quantidade de DEPs para peso a desmama. Mas na época eram poucos índices ainda, mas já existia e depois evoluiu para poder avaliar a genética das fêmeas por parentesco, explica Rai. Todos os programas têm fundamentalmente avaliações semelhantes quanto à parte de genética, porém, a base, a BCZ, é maior por ter mais pessoas envolvidas no processo. Seleção genética é importante? Todas as vezes que o produtor comunica a pesagem e a medição da circunferência escrotal, elas servem para alimentar o PMGZ. Então, quando você comunica com cobertura, comunica o nascimento, gera intervalo de parto, o primeiro parto da novilha gera dados por idade. O primeiro peso que ele faz do bezerro até os 4 meses gera dados da mãe para a habilidade materna. E assim por diante. Então, se o produtor medir e comunicar tudo o que acontece com seu rebanho, ele vai alimentar o programa e receberá de retorno dados sobre quanto cada animal do seu rebanho está inserido em cada característica. Isso ajuda o produtor a realizar cruzamentos conforme as características que precisam ser melhoradas. A maioria das vezes, o produtor já realiza essas anotações, mas não estava escrito no programa. É como se ele não abrisse o plantel dele. Hoje, sem participar de um programa, fica muito difícil selecionar. É quase impossível você ter ganhos genéticos. Não vou dizer ser impossível, mas o caminho é muito mais complexo. Mas com certeza esse produtor fica para trás em relação a outros criadores, conta Heine. Visando atender os grandes e pequenos produtores, o programa PMGZ é dividido em algumas partes. O módulo simples do PMGZ Corte oferece relatórios de análise de animais jovens com as informações do ganho de peso no formato intra-rebanho, relatórios de eficiência reprodutiva de matrizes, relatórios de desempenho de touros. O módulo completo do PMGZ Corte oferece tudo o que já foi mencionado no módulo simples, avaliação genética de todo o rebanho, programa de acasalamentos dirigidos, tendências genéticas do rebanho, módulo avançado para descarte e reposição de matrizes, possibilidade de ter animais candidatos ao CSG, o Certificado de Superioridade Genética, possibilidade de participar do PNAT, com touros no programa ou como rebanho colaborador. Possibilidade de homologação de dia de campo oficial ABCZ e leilão ou shopping de animais. Possibilidade de divulgação dos eventos homologados nas mídias da ABCZ.
Suporte da equipe de técnicos de campo da PMGZ. Então, o PMGZ simples é para aquele produtor que só pesa seu rebanho e envia os dados. Já o PMGZ completo é quando o produtor faz todo o processo do simples, recebe informações dos seus animais e trabalha em cima dos dados, explica Hein. Com o programa, o pecuarista deixa de ser empírico, para de usar uma vaca para doadora só porque achou ela bonita ou por ter uma fama comercial. O criador passa a ter dados técnicos nas mãos para fazer a escolha certa. Objetivos e critérios do programa PMGZ. Tem muito fazendeiro que pensa que produzir Nelore é apenas produzir um bom animal, participar de leilões e ter ganho de carne. Eles não sabem das possibilidades existentes por trás dos dados fornecidos pelo programa, conta Hein. Então, o programa veio para apresentar oportunidades para esses produtores, fornecer dados que podem alavancar as características boas de seu rebanho e proporcionar maior lucratividade. Principais características de desempenho do PMGZ. Melhora a fertilidade do rebanho, evidencia os animais mais precoces, melhora os índices de ganho de peso, diminui o intervalo entre gerações, coloca à venda animais testados agregando valor aos mesmos, proporciona aos criadores produzirem animais prontos para abate mais jovens, proporciona ao consumidor carne de melhor qualidade, diminui o custo de produção por unidade de produto ou melhora a relação custo-benefício, aperfeiçoa os recursos da propriedade, aumenta a lucratividade. O que vem deixando a desejar ainda é a qualidade de carcaça. Isso acontece porque apenas uma porcentagem dos inseridos no programa utilizam a ultrassonografia de carcaça. Portanto, é essencial que os produtores busquem melhorias. Metodologia de análise de dados do programa. A metodologia utilizada hoje no PMGZ é do modelo animal. Neste modelo, são coletados dados 2 vezes ao ano. A base de dados de referência é a safra anterior, porque o touro cai muito rápido na avaliação. Um dos motivos que fazem os touros mais velhos caírem é que a safra mais jovem sempre será melhor que as safras anteriores. Isso acontece pois estaremos sempre melhorando esses animais, conta Hein. DECA 1 ou DECA 10. DECA se refere aos animais classificados no Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, PMGZ. Essa classificação é chamada de percentil. Os animais são classificados de DECA 1 até DECA 10. Os touros DECA 1 estão entre os 10% melhores avaliados do programa e os DECA 10 estão entre os inferiores, explica Hein. Na composição dos índices de melhoramento não estão todas as características. O PMGZ acrescenta as DEPs de gordura e AOL, mas eles não estão no índice ABCZ. As avaliações dessas características são importantes, pois contemplam o desenvolvimento da parte econômica dos animais de corte, que são cada vez mais exigidas pelas indústrias frigoríficas. O projeto para este ano é incluir novas avaliações genéticas no índice da ABCZ. Quando estiverem inclusos, não estará faltando nenhum dado. Tudo vai estar dentro do sumário. DEPs. As DEPs do Nelore que compõem o IABCZ são 5% de peso à base materna, 5% de total materna, 15% de peso à desmama, 10% de peso ao ano, 15% peso ao sobreano, 5% perímetro escrotal, 15% de idade ao primeiro parto, 30% de stayability. Vale ressaltar que há mudanças de DEPs para outras raças. Fora as DEPs, nas matrizes, o programa fornece também um parâmetro eficiência reprodutiva, sendo a especificação de quantos filhos a vaca já teve, quanto foi a média do peso à desmama e qual foi o intervalo de parto,
Isso trará resultado de quanto ela produziu de leite na vida real. Os animais considerados superiores são identificados por meio da avaliação genética realizada pelo PMGZ, traduzidas pelos acasalamentos genética dos pais. PMGZ na agropecuária Ribeirópolis. A Ribeirópolis, desde a sua primeira safra, sempre pesou seu gado. Isso significa que participava do programa no módulo simples, como citamos anteriormente. Há 10 anos, a Ribeirópolis viu a necessidade de participar do módulo completo. Isso porque não era mais possível trabalhar sem medir a avaliação genética de suas fêmeas. Essa mudança impactou muito, gerou informações mais completas e concretas, possibilitando uma tomada de decisão mais assertiva sobre o destino do plantel, explica Hein. O PMGZ impacta diretamente na qualidade genética dos animais ofertados pela Ribeirópolis, garantindo mais segurança e confiabilidade ao produtor. Fica muito claro para o produtor que o investimento em genética tem alta correlação com produção de carne e retorno financeiro. Onde se coloca melhoramento genético, não há dúvidas que existem ganhos econômicos para a fazenda. O objetivo da Ribeirópolis é vender de 500 a 1.000 touros por ano. Hoje a venda anual está em 300 touros. Chegamos ao fim desse episódio. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo e que as informações aqui apresentadas tenham esclarecido suas dúvidas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima edição.